Paz do Senhor a todos. Meu nome é Luan e eu gostaria de deixar uma palavra junto com um pequeno testemunho em relação à minha vida e uma palavra de Deus para cada um de vocês. Eu vou falar sobre falsos cristos que andam aparecendo por aí. Eu vou ler a passagem de Mateus 24, primeiramente capítulo 5, depois Mateus 24, primeiramente versículo 5, depois versículo 11 e 12 e depois versículo 23 e 24. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11 e 12. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora o último versículo é o 23 e 24. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está ali, ou não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém? Então, essa passagem de Mateus 24 é Jesus falando escatologicamente sobre o que haveria de vir, o que há de vir ainda, coisas que ainda não aconteceram realmente. E olhando para esses 3 versículos que eu li, Jesus deixa claro uma coisa sobre possíveis Messias, possíveis Cristos que apareceriam. Olhando para Israel, olhando para os tempos da lei no Velho Testamento, observamos que em diversas ocasiões, várias gerações, Israel, eles deixavam de servir a Deus e começavam a servir a outros deuses estranhos, falsos deuses. Os principais foram Baal Zebub, Baal Perite e Baal Peor, além de Astarote, Acera e Moloque. Deuses que eram deuses da fertilidade, deuses da sensualidade, deuses da prosperidade, deuses que, como culto, eram oferecidos de forma abomináveis ao Senhor. Cultos como orgias, cultos como sacrifícios de crianças queimadas vivas ou até de adultos. E assim, Israel sempre se desviava com um mesmo propósito: libertinagem e prosperidade. Trazendo para os dias de hoje, vimos não muito diferente do que Israel fazia. Quando eu observo as igrejas de hoje, eu vejo muitos deuses, muitos pseudodeuses, muitos pseudocristos sendo pregados. Eu tenho 2 anos e 9 meses de convertido. Muito pouco tempo, realmente, para hoje, né? Porque antigamente, 2 anos e 9 meses, as pessoas já tinham aberto os olhos. Com 2 anos, as pessoas já saíam para anunciar o Evangelho. Muitos já eram pastores, muitos já eram missionários, tinham medo de falar a verdade. Se tiver que enfrentar a morte, enfrentava. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás. Mas tempo de igreja, tempo de convertido, não significa sabedoria também. Mas assim, desde que eu me converti na Assembleia de Deus, lá em Linhares, Espírito Santo, eu me converti em busca de uma coisa: felicidade, paz, plenitude. Isso não é mérito meu, isso veio de Cristo. Mas eu nunca procurei riquezas.
riquezas nunca me satisfizeram. O dinheiro nunca me fez feliz. E então eu buscava a plenitude, buscava a alegria que eu não tinha. E assim, eu sempre procurei em Cristo isso. Eu procurava alguém que pudesse fazer isso. E quando eu conheci a Cristo, foi me apresentado esse Cristo. O Cristo que dava paz, perdoava pecados, nos mudava. E isso que eu queria, isso que eu precisava. Só que ao longo da minha caminhada, foram me apresentando falsos cristos. Cristos assim que eu acabei conhecendo, mas não me satisfaziam. Porque depois que eu conheci o verdadeiro, eu havia conhecido o verdadeiro. Só que ao longo da minha caminhada vieram outros se apresentando também como Cristo. Se apresentando como salvadores, como Messias. Mas nada disso me satisfez. Porque, irmãos, o homem, ele procura, não é riquezas. O homem não procura pecado, de certa forma. Ele procura paz, ele procura alegria, ele procura plenitude. Mas se ele não tem uma resposta, aonde ele vai procurar? Ele procura a alegria no pecado. A única coisa que satisfaz a carne do homem é o pecado. Ele procura alegria nas riquezas, procura alegria na religiosidade, procura alegria na libertinagem que ele vive, na liberdade que ele vive, nas próprias convicções dele. O homem procura isso. Mas ele não acha, porque a única alegria é Cristo, a verdadeira alegria é Cristo, porque Cristo dá uma alegria eterna, uma paz eterna. Mas então, assim, por que muitos não encontram a Cristo? Porque para viver com Cristo é necessário uma coisa: abrir mão daquilo tudo que você vive, abrir mão da convicção que você tem, abrir mão do próprio orgulho. Isso é dolorido para o homem, é dolorido para o ser humano. Enquanto o homem não abrir mão de tudo isso, ele nunca encontrará Cristo, ele nunca será salvo por ele. E assim, são poucos que acabam, de certa forma, abrindo mão disso. São poucos. Cristo, porque assim, eu sempre digo, Cristo ele abre os olhos. Ninguém busca a Deus porque quer, mas Cristo ele abre os olhos. Basta a cada um querer continuar enxergando ou não. Cristo ele toca, Cristo ele trabalha, ele chama, mas basta a cada um querer abrir mão das suas convicções ou não. Mas assim, durante a minha vida foi acontecendo isso. E durante algum tempo eu acabei cocheando entre dois pensamentos. Acabava servindo a dois Cristos. Acabava tendo esses pensamentos de querer servir a um Cristo e acabar servindo a outro. Sendo incoerência e por sendo hipócrita. E hoje, o que eu vejo hoje é o seguinte, que eu tenho aprendido. Não que eu conheça Cristo verdadeiramente hoje. Mas cada dia eu tenho abrido mão desses falsos cristos e eu tenho aprendido mais um pouco com o verdadeiro, que é o Cristo do amor, é o Cristo da paz, o Cristo da alegria, o Cristo da santidade, o Cristo da justiça, o Cristo da retidão. É o Cristo que abomina o pecado, é o Cristo que odeia qualquer imundícia mundana, pagã, odeia qualquer pecado. Mas é o Cristo também que morreu na cruz para salvar os pecadores. E assim, observando o que as igrejas vivem hoje, contei esse pequeno testemunho para falar um pouco de mim, para falar um pouco do que eu vivi, porque por experiência própria aconteceu isso comigo. Eu não falo daquilo que eu ouvi falar, estou falando daquilo que eu vivi. E hoje, irmãos, a mesma maneira que Israel adorava aos falsos deuses daquela época, hoje eles adoram aos falsos cristos. Hoje as igrejas apresentam, através dos falsos profetas, apresentam o Baal Berite, que é Cristo da prosperidade. Baal era o deus dos cananeus, o deus dos moabitas.
E quando olhamos para o tempo de Elias, por exemplo, Israel servia a dois deuses, Baal e Baal e Azera, porque foram trazidos por Jezabel. E assim, o que hoje temos visto? O Cristo da prosperidade, o Messias da prosperidade. Cristo, a palavra Cristo, ele significa Messias. Ele é sinônimo de Messias. E só que Cristo é em grego. E Messias significa salvador de alguma coisa. Libertador. E o nosso Cristo, o verdadeiro Cristo, ele veio salvar o mundo dos pecados. Veio salvar o pecador dos próprios pecados. Ele veio salvar o mundo que estava perdido dos próprios pecados. Mas o que tem apresentado aí é o Cristo da prosperidade. É o Cristo que veio salvar da sua crise financeira. É o Cristo que veio salvar da sua pobreza. É o Cristo que veio salvar da miséria. É o Cristo que veio salvar dos seus problemas. É o Cristo da prosperidade. É o Cristo que veio salvar da sua doença. É o Cristo que veio salvar dos seus problemas. Da sua vida sem problemas. De sua vida com problemas para te levar uma vida sem problemas. Outro Cristo que tem se apresentado aí é o Cristo da religiosidade. É o Cristo que veio te salvar dos pecadores. Não veio te salvar do pecado, veio te salvar dos pecadores. Como assim, irmão? O Cristo que veio te salvar dos pecadores é o seguinte: você é santo, mas vive no meio dos pecadores. E Cristo veio te salvar disso, dos pecadores. É o Cristo fariseu. É o Cristo que tem te apresentado aí. É o Cristo que você é salvo pelas suas obras. Esse Cristo está incluído dentro do homem. O Cristo, eu sou Cristo. É o Cristo apresentado pelo próprio orgulho. Dentro de um povo fariseu, existem vários Cristos. Eles são salvos por eles mesmos. É o Cristo religioso. Outro Cristo que tem sido apresentado aí é o Cristo da libertinagem. É o Cristo do liberalismo teológico. Os teólogos liberais acham que podem tudo. Acham que podem fazer tudo. É um Cristo que apresenta a eles, é um Cristo assim: tudo pode, tudo fazemos, tudo é permitido. Esse é o Cristo apresentado pelos teólogos liberais. É o Cristo segundo o próprio ventre, segundo as próprias vontades. Existem esses tipos de Cristo. Existe hoje o Cristo da vingança, o Cristo sabor de mel, aquele que veio salvar da humilhação. Irmãos, existem tantos Cristos da campanha, o Cristo do determinismo, ou o Cristo satânico. Irmãos, esses Cristos, eles possuem características de Satanás. Primeiro Cristo, Cristo da prosperidade, Satanás disse para Jesus: se prostrares diante de mim, tudo isso eu te darei. O Cristo da libertinagem, da liberalidade, tem a outra característica de Satanás: peque, satisfaça-se no pecado, viva, sem que você não tenha uma autoridade diante de você. Não estou falando autoridade pastoral, estou falando autoridade de Deus. Satanás, uma característica dele é que ele não recebe ordens de ninguém. Vamos colocar assim teoricamente. Claro que quando Deus manda, ele tem que obedecer. Mas ele não tem um líder acima dele, ele não tem um senhor acima dele. Apesar de que no final de tudo ele vai dar contas, mas vive como se não tivesse. Não que ele não tenha, mas vive como se não tivesse. O Cristo da religiosidade é o que eu posso salvar a mim mesmo. A característica de Satanás: eu posso ser igual a Deus, eu quero ser semelhante a Ele, eu posso me salvar.
Irmãos, tantos Cristo, Cristo do determinismo, Cristo da vitória, Cristo da bênção, Cristo da vida, do triunfalismo, que eu vou vencer, só vou vencer, eu não vou ter problema. Tantos Cristos são apresentados aí. E estamos incluídos nesse meio. Somos hipócritas. Confesso aos irmãos que quantas vezes criticavam uma coisa, mas quando essa coisa era comigo, eu me acovardava. Irmãos, precisamos ter coragem, mas a coragem vinda de Deus. Porque a nossa coragem é vã. Dizemos que temos coragem, mas somos hipócritas, porque somos mais medrosos do que tu. O que nós temos apresentado diante de Deus? Essa covardia. A Bíblia diz que os covardes não herdarão. Temos que ter coragem para denunciar esses falsos cristos e viver o verdadeiro. O verdadeiro é o Cristo, que é diferente de todos os outros. É diferente dos outros. É porque Cristo é Cristo. Cristo é Deus, tem as características de Deus. Jesus é Jesus. E é totalmente diferente de Satanás. Jesus não é vingativo. Primeira coisa. Jesus não é vingativo. Jesus não é ódio. Ele não apregou o ódio. Jesus apregou o amor. Jesus apregou o ódio ao pecado. Jesus apregou o ódio aos ímpios, aos iníquos. Mas antes disso ele amou. Porque se ele tivesse tido ódio primeiramente, ele teria exterminado, mas ele amou primeiramente. E por amor ao filho dele, ele nos salvou. O filho dele morreu na cruz por nós. O Cristo da liberdade, Cristo nos deu liberdade, irmãos. Mas não confunda liberdade com libertinagem. Cristo nos deu liberdade nele, paz no coração, para que venhamos a ser livres dos jugos humanos, o jugo do pecado, o jugo que Satanás oferece a nós. Por favor, vamos ver o verdadeiro Cristo, o Cristo dessa palavra aqui, ó. O Cristo dessa palavra. O Cristo que combateu com a verdade, combateu o pecado. Irmãos, devemos ser humildes para reconhecer que erramos. Quantas vezes, irmãos, mudei meus conceitos. Quantas vezes revi o que eu pregava. Quantas vezes revi o que eu ensinava. Quantas vezes eu estou aqui aprendendo todos os dias, mudando meus conceitos, vendo quanto eu sou hipócrita muitas das vezes. E precisamos ser assim. Não seguidores de homens, mas seguidores de Deus. Temos que ter coragem para mudar, temos que ter coragem para nos libertar das convicções humanas. Aprender uns com os outros, ter essa humildade, não sermos prepotentes, arrogantes. Precisamos mudar, irmãos. Temos que ter coragem de abrir mão do nosso ego para viver a Cristo. Amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, que só olha para o próprio umbigo, que não tem coragem de fazer nada por amor a Deus, que não tem coragem de renunciar nada por amor a Deus, não tem coragem de renunciar o próprio ego para ajudar o próximo, não tem coragem de fazer nada para libertar aqueles que estão cativos, para buscar o Senhor, viver em santidade, viver separado por Deus. Não querem viver segundo as próprias dissoluções, querem viver segundo o próprio ego, as próprias convicções humanas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de deixar nesta tarde. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, que os irmãos venham a refletir como refletir essa palavra. Quantas vezes mudei de conceito, que os irmãos também venham a aprender dia após dia, a abrir mão de convicções humanas e viver as convicções que Deus tem para nós. Que Deus ensina através da palavra, através da meditação nela, através da oração, através do jejum, da consagração. Consagrados para Deus e não para o homem ou para a igreja, mas para Deus. Que Deus nos abençoe, que venha mudar o nosso coração, colocar um coração sensível ao Senhor e segundo a vontade dEle. Deus os abençoe. Agradeço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.